Olá, professor Luiz Antônio aqui do curso preparatório para as escolas técnicas e militares, tudo bem? Hoje teremos mais uma aula de análise combinatória, hoje com um assunto muito importante, que é o assunto de permutação simples. Vamos aprender a resolver probleminhas com permutação simples. Você, após esse vídeo, você vai conseguir responder a essa pergunta, por exemplo, que está na sua tela aí, ó. Quantas sequências podemos formar com 4 símbolos diferentes? Tá vendo esses símbolos que aparecem aí na sua frente? Olha aí, ó. O símbolo, o botãozinho do YouTube, o Google, o Maps e o Drive, tá vendo? Aqui você está visualizando uma, duas, três, quatro, cinco sequências diferentes com esses símbolos. A pergunta é: quantas sequências existem com 4 símbolos diferentes? Se você for escrever todas elas, em alguns problemas você vai ter um extremo trabalho. Então, eu vou te ensinar hoje como utilizar uma fórmula simples da matemática para você resolver problemas como esse aí e vou te dar outros exemplos. Se você ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo de análise combinatória, o vídeo introdutório, você pode acessar o card aqui em cima que eu vou deixar para que você acesse o nosso canal e assista a aula introdutória de análise combinatória. Vamos para uns exemplos antes da gente responder essa pergunta aí? O primeiro exemplo que eu trago para você é esse aqui, ó, de quantas maneiras 3 pessoas podem formar uma fila. Vamos pensar da seguinte forma. Suponhamos que essas 3 pessoas sejam as pessoas A, B e C. Nós temos 3 pessoas, A, B e C, e elas vão formar uma fila. Uma fila possível é a própria fila ABC. Outra fila possível é BAC. Outra fila possível é ACB. Temos também BCA. Vamos ter também aquelas filas em que a primeira posição vai ser a pessoa C, CAB e CBA. Observe que são 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 filas que podemos formar com 3 pessoas. Só que existe uma maneira muito melhor da gente calcular isso aqui. Já pensou? Se você tiver que calcular de quantas maneiras 10 pessoas podem formar uma fila, serão muitas, vai ser extremamente trabalhoso você escrever todas elas. Então nós vamos utilizar um conceito de análise combinatória, um conceito matemático, que é o conceito de permutação simples. Observe que essas 3 pessoas, elas formam filas permutando entre elas a posição. Então, nós estamos diante de um problema de permutação simples, que a gente escreve da seguinte forma: P de 3, permutação de 3 elementos. E isso é igual a 3 fatorial. Se você ainda não assistiu a aula de fatorial, eu também vou deixar aqui em cima um card para você acessar o nosso canal e assistir a aula dessa operaçãozinha matemática que é muito interessante. 3 fatorial, nós calculamos da seguinte maneira: 3 vezes 2 vezes 1. Então, a gente multiplica tudo e vamos obter 6 resultados, ou seja, são 6 filas possíveis que nós podemos formar com 3 pessoas, ok? Então, quando você tem que calcular uma permutação simples com n elementos, a gente escreve dessa forma: permutação com n elementos. Basta que você calcule n fatorial. Relembrando aqui ó, a definição de fatorial, para quem já assistiu os nossos vídeos anteriores, n fatorial é n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2 e assim vai até que você chegue à unidade. Outro exemplo: de quantas maneiras 4 pessoas podem sentar-se num banco com 4 lugares? Um problema muito parecido com o problema anterior. Nós temos 4 pessoas que vão se sentar num banco com 4 lugares. Se essas pessoas trocarem de lugar, ou seja, se elas permutarem entre si, nós vamos ter configurações diferentes das mesmas 4 pessoas sentadas no banco. Então, nós estamos diante de um problema de permutação simples. Então, a gente calcula da seguinte forma: permutação de 4 elementos, que é 4 fatorial.
Como é que a gente calcula 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, vamos obter 24 maneiras diferentes das 4 pessoas sentando num banco com 4 lugares. É bem tranquilo, tá bom? Observação. Nós estamos falando de problemas que envolvem permutação com elementos diferentes, ok? Futuramente, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar de permutação com elementos repetidos. Ainda não é o caso. Um exemplo muito bacana que aparece muito em prova, você que vai fazer prova do Enem, você que vai fazer prova de concurso público, você aí que está cursando ensino médio, né, está concluindo, anagramas. O que são anagramas? Anagramas são palavras com ou sem significado que são formadas pela permutação das letras de uma palavra original, que também é um anagrama. Um exemplo: quantos são os anagramas da palavra Roma? Pensa comigo. Se a palavra Roma tiver algumas de suas letras permutadas, nós vamos encontrar outras palavras, como por exemplo a palavra amor, como por exemplo a palavra Omar. É claro que algumas palavras vão ter significado para a gente, outras não vão ter significado, tá bom? O que não descaracteriza o anagrama, tá legal? Então são todos anagramas formados com as letras da palavra Roma. Aqui a gente permuta as letras, troca as letras de posição e a gente encontra palavras diferentes, tá bom? As palavras, repetindo, podem ter significado ou não. Estamos diante de um problema de permutação simples. Observe que a palavra Roma, ela tem 4 letras diferentes. Podemos calcular a quantidade de anagramas calculando a permutação de 4 elementos. Permutação de 4 elementos é igual a 4 fatorial. 4 fatorial, já vimos que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Portanto, existem 24 anagramas da palavra Roma. Tudo bem, pessoal? Espero que esteja ficando bem claro para você. Vamos resolver agora o probleminha da capa do nosso vídeo? Quantas sequências podemos formar com 4 símbolos diferentes? As sequências, elas são formadas, elas são distinguíveis uma das outras pela permutação dos elementos da sequência. Então, nós estamos diante de um problema de permutação simples, um problema de permutação simples com 4 elementos diferentes. Portanto, permutação de 4 elementos é igual a 4 fatorial, e 4 fatorial já vimos que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Portanto, são 24 sequências diferentes que podemos formar com 4 símbolos diferentes. Bem legal, não é? Então, se você gostou do vídeo, dá um like aí, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Grande abraço e até a próxima aula, pessoal!